Olá, meus amores, tudo bem? Hoje eu tô aqui para esclarecer uma dúvida muito frequente. Qual a diferença entre enzimas digestivas e probiótico? Muita gente tem essas dúvidas, então hoje eu vou esclarecer qual a diferença entre cada um, que horas você deve tomar cada um, como tomar cada um, você vai entender tudinho nesse vídeo, beleza? Por enquanto você vai deixando um likezinho aí, compartilhando esse vídeo, assinando o meu canal para me ajudar a continuar dando tanta informação interessante para vocês e ajudar vocês a ter uma vida mais feliz e mais saudável. Tudo bem? Então, bora lá explicar qual a diferença entre o probiótico e as enzimas digestivas. Muito bem. As enzimas digestivas são o quê? Moléculas que ajudam no nosso processo digestivo. É muito comum que com uma dieta pobre ou com o envelhecimento você comece a produzir menos enzimas digestivas no seu organismo. E o que acontece quando você produz menos enzimas digestivas no seu organismo? A sua digestão fica prejudicada, a absorção dos nutrientes também não é legal. E o que mais? As enzimas digestivas, elas ajudam a matar vírus e bactérias no processo digestivo, por isso elas são tão importantes. Elas ajudam a quebrar todos os alimentos, os nutrientes em partículas menores e assim facilitar a absorção de nutrientes e assim a sua nutrição. O problema é que com o tempo, se você tem um problema gástrico, se você tem uma dieta não rica em alimentos crus e saudáveis, uma comida de verdade, você começa a produzir menos enzimas e com o tempo, depois dos 30, 35 anos, você naturalmente começa a produzir menos enzimas digestivas e aí todo o seu processo digestivo fica prejudicado. Beleza? E como é que a gente faz para melhorar isso? Já vou contar para vocês. Só que antes eu vou explicar para vocês o que é probiótico. Probiótico e enzimas são coisas totalmente diferentes. Os probióticos são micro-organismos vivos que vivem no nosso intestino. Todos os dois fazem parte do processo de digestão. Os probióticos são muito importantes no processo digestivo. Sim, eles ajudam a absorver também os nutrientes, ajudam a selecionar o que tem que entrar para dentro do seu corpo e o que não deve. Eles são muito importantes nesse processo. Por isso que eles fazem parte da nossa microbiota intestinal, que é a nossa flora intestinal e que é responsável pela nossa imunidade, pela nossa saúde como um todo. Então, os probióticos são fundamentais também no processo digestivo, tanto as enzimas digestivas para ajudar no processo, como os probióticos, mas são coisas totalmente diferentes e têm funções diferentes dentro do processo de digestão. Tá bom, Karina. E então, como que a gente deve suplementar cada um? Então, se você tem gastrite, azia, refluxo, você deve sim suplementar com probióticos e enzimas digestivas. Como assim? Então aí você tá com desbiose, você tá com síndrome intestina irritável, todas essas questões exigem uma suplementação, tanto de enzimas digestivas como de probióticos. Muito bem, então você já sabe que você tem que suplementar, mas como fazer essa suplementação? Então vamos lá. Deixa eu contar uma coisinha para vocês. Enzimas digestivas também tem muitas frutas, como por exemplo o mamão papaya, que tem muitas enzimas digestivas. Você sabia que se você comer um pouquinho de mamão papaya antes da refeição, vai te ajudar no processo digestivo? Se você tem aquela gastrite, aquele peso no estômago, o mamão papaya tem enzimas digestivas que ajudam a dissolver a carne, a digerir a carne. Então, se você tem dificuldade de digerir uma carne, se você comer um pouquinho de mamão antes, vai te ajudar bastante. Isso é uma diquinha legal, mas vamos lá ao que interessa. As enzimas digestivas e os probióticos podem sim ser suplementados com suplementos de farmácia, que eu vou mostrar aqui para vocês algumas opções. Mas presta atenção, eles não devem ser consumidos juntos, nem os probióticos, nem as enzimas digestivas. Eles entram em ação em momentos diferentes e têm funções diferentes. Então, as enzimas digestivas servem para digerir a comida quando você entra lá no seu estômago e aí você começa a fazer o processo digestivo. Então, se você tá pobre em enzimas, se você sente que quando você come, aquela comida fica pesada, você não consegue fazer a digestão, provavelmente é porque você está com uma
pouca produção de enzimas. E num primeiro momento, é legal você suplementar sim, mesmo que você seja jovem, tá, gente? Então a gente tá falando assim, quando as pessoas ficam mais velhas, acima dos 35 anos, a produção de enzimas realmente fica reduzida e aí é legal você suplementar. É legal você suplementar, porque a gente já produz enzimas no nosso organismo. E aí a gente diminui a produção, a nossa digestão fica mais difícil. Então é legal você se sentir isso, suplementar. A mesma coisa os probióticos. Se você sente que você está com a imunidade baixa, que a sua saúde não tá legal, provavelmente a sua microbiota está alterada e a suplementação com probióticos vai ajudar sim na sua imunidade, na sua saúde, no seu processo digestivo, que os probióticos são as bactérias do bem que vivem no nosso intestino. Afinal, Karina, que horas eu devo tomar as enzimas? Que horas que eu devo tomar os probióticos? Então vamos lá. As enzimas digestivas devem ser tomadas junto com a refeição. Na hora que você começar a comer, você já toma a sua enzima digestiva, porque é nesse momento que o seu organismo tem que soltar as enzimas para que elas ajudem no processo de digestão. E aí você não se sente estufada, você não sente aquela comida embolada, aquela digestão pesada. Então você toma junto uma cápsulazinha, vou mostrar algumas opções para você já, junto com a alimentação. E os probióticos, Karina? Os probióticos, que são micro-organismos vivos, aliás, eu vou deixar aqui o guia do probiótico para você aprender a escolher o melhor probiótico para você. Não é qualquer probiótico que serve para todo mundo. Então você dá uma olhada lá e se você ficar com dúvida, pode me procurar que eu esclareço para você. Então entra lá no guia do probiótico e vai entender como escolher o melhor probiótico para você, as melhores cepas, as melhores combinações de bactérias vivas para povoar o seu intestino e também fazem parte do seu processo de absorção de nutrientes. Os probióticos fazem parte da nossa microbiota. E aí, qual é o melhor horário para tomar probiótico? Sempre antes de dormir, porque neste horário, justamente os ácidos gastrointestinais não estão funcionando e aí você consegue engolir os probióticos em cápsulas de preferência resistentes, né? E eles vão chegar vivos lá no final do seu intestino, onde eles têm que realmente semear e plantar as bactérias do bem. Então, normalmente, eu sempre indico que as pessoas tomem à noite antes de dormir e tem alguns, como por exemplo o PB8, que tem 2 cápsulas, em vez de tomar as 2 juntas, eu sugiro que você tome uma noite antes de dormir e uma de manhã ainda em jejum antes do café da manhã. Então, o horário de tomar probiótico, à noite, preferência antes de dormir, ou no café da manhã em jejum. E as enzimas digestivas, que horas que você toma? No almoço e no jantar, durante a refeição. São horários diferentes e são funções diferentes. Deixa eu mostrar aqui algumas enzimas que eu indico. Essa daqui é americana, tem no Brasil também, tá? Essa daqui é da Rainbow Light, é muito boa. Ela só tem enzimas naturais, papaina, amilase, lipase, protease, todas essas, maltase, celulase, lactase, ajuda também na digestão de leite. Então, se a sua comida tiver um pouquinho de leite, se você tiver uma intolerância leve, ela também ajuda. Essa daqui também é muito boa, Digest Gold também, tá? Essa daqui é muito legal. Essa daqui também tem todas as outras que eu te falei, lipase, lactase, maltase, invertase, várias. Então, ela ajuda a digerir vegetais, carne, enfim, várias coisas, leite, coisa mais. Essa daqui também é muito legal, tem para homem e para mulher, da Garden of Life, muito boa. Essa daqui é sensacional, tá, gente? E já vem um monte de vitaminas juntas e vem, acho que 10 tipos, não, peraí, 22 tipos de enzima. A gente produz todas essas enzimas, tá? Essa outra daqui também, essa daqui é a mais vendida nos Estados Unidos, essa daqui, tá? Digest Gold. Agora, os probióticos, eu já falei muito para vocês, então se vocês quiserem entender melhor, tem uma playlist só sobre probióticos. E aí eu vou falar um pouquinho desse probiótico, por exemplo, que chama Digestive Advantage. Esse é um probiótico que vem com enzima e enzima lactase. Ele diz que, eu testei esse há muito tempo atrás, quando eu comecei o canal, ele vem com enzimas digestivas,
especificamente para digerir a lactose e probiótico. Conclusão, eu experimentei esse daqui, não funciona direito, porque ele não faz nem a função do probiótico, que é repovoar o seu intestino, e nem fazer a digestão direito da lactose. Primeiro porque tem uma cepa só de probióticos e 500 milhões, que é muito pouco, não serve para povoar nada. Então, os meus probióticos que eu indico aqui tem 100 bilhões, aqui tem 500 milhões, não serve para nada, uma única cepa só. É a mesma coisa que você plantar um vasinho de flor para repovoar a floresta amazônica. Quais são as chances da floresta amazônica crescer com um vasinho no meio da floresta? Nenhuma, né? Então é mais ou menos isso. E também não ajuda tem a enzima lactase, mas o que acontece? Você tomar os dois juntos, tá no horário errado, a função tá misturada e os dois têm funções diferentes, tanto as enzimas como os probióticos do seu processo digestivo, mas eles devem ser tomados em horários diferentes e as funções deles são diferentes, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. E aí eu vou recapitular. O ideal para tomar o probiótico à noite em jejum ou de manhã em jejum, de preferência à noite, e as enzimas digestivas sempre junto das principais refeições do almoço ou do jantar, tá bom? E se você tiver alguma dúvida sobre probiótico, este é o canal de probiótico, é o maior canal de probiótico do mundo, e dá uma olhadinha aqui no guia do probiótico. Espero ter esclarecido as suas dúvidas. Um beijo grande no seu coração. Tchau!